Hoje estamos à conversa com Nelson Lima, é de São Geraldo, um montemorense que nos últimos tempos tem tido alguma visibilidade. Foi protagonista, como ele disse, por um dia de uma reportagem da SIC Notícias, do programa SIC Running. Nelson, esta visibilidade que de alguma forma o programa também te trouxe, deixou-te satisfeito, deixou-te orgulhoso? Sim, deixou-me orgulhoso, ou seja, acaba por ser um pouco o reconhecimento de algum trabalho que se vai fazendo, ou seja, das corridas, mas mais que isso deixou-me satisfeito por, não tanto pela parte da corrida em si, mas digamos pela parte da luta, entre aspas, que eu tive e que me levou a correr. Tive um problema de saúde e foi isso que me incentivou a correr cada vez mais. O Nelson Lima começou no desporto pelo BTT, praticava BTT, entretanto, após alguns exames, foi descoberto que tinha um aneurisma no cérebro. Como é que foi viver uma situação que, de facto, para um rapaz que é novo, que tem 2 filhos, que é casado, debater-se de repente com algo desse género, como é que foi encarar de frente esse problema? Na altura não foi nada fácil. Somos apanhados assim de repente, não estamos à espera que uma coisa dessas nos bata à porta. Ali os primeiros tempos foram complicados, até porque quando disseram aquilo que eu tinha, não sabia exatamente o que era, nem as consequências que poderia ter. Soube-o ao fim de poucos dias que se o aneurisma se rebentasse, que poderia ser fatal. E quando somos confrontados com uma situação dessas, olhamos para o que está à nossa volta, olhamos para os nossos filhos, para a nossa família, e para ser sincero, a preocupação maior foi com eles, no início. Mas depois, quando os médicos me disseram exatamente o que é que eu tinha, quais eram as hipóteses de tratamento e como é que poderia ser a vida no futuro, pronto, as coisas acalmaram-se um pouco, mas é sempre muito complicado. E eu lembro-me que ali os primeiros dias, a primeira semana talvez, enquanto não consegui ir a um especialista e que alguém que me explicasse exatamente aquilo que eu tinha, foram tempos vividos com uma dificuldade e pronto. E foi o apoio fundamental da família e dos amigos, de quem está ao lado, que me segurou naquela altura. Depois as coisas tornaram-se um pouco mais fáceis. A coisa não foi, digamos que só neste ano se calhar é que as coisas, ou seja, passados 5 anos é que as coisas estão mais assentes, porque durante estes 5 anos alguma coisa poderia ainda voltar atrás. Este ano foi o ano, segundo aquilo que os médicos disseram, derradeiro, e se as coisas não correram mal até aqui, na prática muito dificilmente voltarão a correr. Ou seja, neste momento já se respira de alívio? Digamos que sim, já se consegue respirar de outra maneira, ou seja, já praticamente se faz a vida normal, sendo todos os dias de manhã começou a acordar e lembrar-se que há uma coisa estranha dentro do nosso cérebro. Hoje as coisas já são bem mais fáceis. Uma luta que, depois de travada, depois de estabilizada, deu aso a uma nova paixão. A partir do momento que foi descoberto, que foi tratado, disseram-te que já não podias voltar a andar de BTT por uma questão de segurança, porque era um desporto de maior contacto. Essa informação que te foi dada, como é que foi também olhar para ela e adaptares a tua vida, os teus hábitos a essa nova realidade? Acabou a ser mais uma parte da luta. Na altura eu fazia BTT, praticamente era só o que eu fazia, gostava muito, tinha um grupo de amigos, participava em provas, fiz várias maratonas, e dizer-nos que no dia para o outro não o podemos fazer, temos mesmo que terminar, porque havia um risco grande para a minha saúde. Se eu tivesse uma queda, poderia fazer uma hemorragia interna com facilidade e podia-me nem sequer me aperceber que essa hemorragia estava a acontecer, e quando me apercebesse poderia ser fatal. Na altura, e eu se calhar vou ter aqui uma inconfidência, se calhar os médicos ainda se vão zangar comigo, mas eu ainda fiz uma ou outra maratona a seguir para matar o bichinho. Eles disseram-me que poderiam fazer, mas se houvesse uma queda era perigoso. E eu, se calhar, inconscientemente, naquela altura ainda fiz uma ou outra, mas depois, no ano a seguir, a minha filha nasceu e as coisas começaram a ser vistas de outra maneira. Não tinha mesmo que arriscar. Mas pronto, nessa altura tive que ter a bicicleta mesmo de lado, e a corrida foi aquilo que eu
que eu decidi fazer e em boa hora o fiz. A bicicleta ainda existe, ainda está arrumada? A bicicleta ainda existe, ela não está completamente parada, eu aproveito para dar uma volta de vez em quando com o meu filho, acompanho, mas pronto, mas apenas, digamos, para fins lúdicos, nada de competição, nem maratonas, nem trilhos, nem nada, uma volta ou outra na ecopista ou ali perto de casa, mas só e apenas para isso. Está mesmo parada. O Nelson Lima tem 40 anos, é mecânico de material aéreo na base aérea de Sintra, é primeiro sargento. A corrida também passa muito quase pelo local de trabalho, que é por lá que começou também a correr, algo que se tornou também uma nova paixão desportiva, um novo vício, daqueles bons. Sim, é verdade. A minha ida para Sintra coincidiu com a altura em que foi detectado o aneurisma. Foi tudo no mesmo ano, foi um ano cheio de peripécias, digamos assim. Quando eu lá cheguei, era uma unidade diferente, novas pessoas, novos amigos, novos camaradas de armas, mas pronto, começámos a correr a pouco e pouco, começámos a correr, sei lá, 2, 3 km, na altura mais que isso para alguns era complicado, e depois o bichinho foi ficando, começámos a correr quase todos os dias, porque a base o permite, a base tem condições para isso, e depois da hora, e pronto, e o bichinho foi indo, começámos a correr 5, 10, e chegámos às meias maratonas, mas pronto, mas lá está, foi um vício, é um vício que ficou, um vício que hoje teria grandes dificuldades em deixar. A base aérea de Sintra, que, como o Nelson disse, tem espaço com fartura para que esse bichinho se possa alimentar, aliás, tornou-se ali um centro quase de amigos, um grupo de amigos que gostam de praticar atletismo. É também uma forma de unir, neste caso militares da Força Aérea, em torno de um desporto. É, exatamente, é isso mesmo. Nós temos um grupo, não são muitos, mas pronto, são que, porque depois há muitos que vão ficando pelo caminho, infelizmente, porque os quilómetros começam a ser demais e se calhar há pessoas que não se aguentam. Como disseste, a minha especialidade é mecânico de material aéreo, mas antes de mais sou militar e como militar a condição física é preponderante. Nós inclusivamente somos avaliados anualmente em vários parâmetros e um deles é a corrida e como tal temos que estar sempre em forma, sempre preparados. Se não estamos, e se chegamos àquela altura nos testes físicos e não conseguimos passar, a coisa complica-se mais para o nosso lado, ou seja, teremos que treinar mais e aí de forma mais quase obrigados, digamos assim, né? Mas a corrida, como disse, além de estarmos sempre preparados para a parte militar, para os testes físicos, é isso mesmo, é depois do trabalho, é juntarmos 4, 5 amigos, é esquecer aquilo que foi o dia. Trabalhar em aviões, em aviação, não é fácil. Há dias em que o trabalho é estressante, não podemos cometer um único erro, temos de estar sempre concentrados e, por vezes, quando chegamos às 5h30, precisamos de espairecer um pouco e a corrida ajuda-nos de sobremaneira que isso aconteça. Juntamos 4 e 5 e fazemos uma periférica à base, 6, 7 km e no final sentimos que muita dessa pressão e dessa tensão do dia se evaporou, digamos assim. Tinhas de estar em forma devido a esses testes anuais, a corrida permitiu-te com que alcançasse essa melhor forma, de uma forma até mais fácil. Quando chegas ao final do dia, como às vezes dizes, é um pouco quebrar essa rotina do stress, dessa responsabilidade imensa, onde não se pode falhar, porque uma falha realmente no avião acontece menos, mas quando acontecem são fatais, muitas das vezes, é uma grande responsabilidade. Ou seja, a corrida veio-te trazer aqui um equilíbrio até psicológico e anímico que te veio condimentar a vida e os dias de uma forma muito positiva. Sim, é verdade, e não é só a nível do trabalho. Hoje em dia a situação, de um modo geral, não está fácil para a maioria das pessoas e a corrida, digamos que ajuda um pouco em tudo, ou seja, há a situação do trabalho, depois às vezes quando se chega à casa e com crianças, às vezes também a coisa torna-se um bocado agitada, mas pronto, mas a corrida ajuda nisso mesmo, ajuda de uma maneira geral, não só ao nível do trabalho, mas de uma maneira geral ajuda a que nos conseguimos sentir melhor no dia-a-dia e consigamos, vá lá, aliviar um pouco o stress e as tensões que no dia-a-dia acabam por aparecer. Hoje em dia
a corrida extravasa os limites da base aérea de Sintra. O Nelson Lima começou a participar de algumas corridas aqui na nossa zona. Como é que tem sido essa experiência de, se calhar de uma forma mais séria, onde existe uma certa competitividade ou alguma competição? Como é que tem sido essa experiência de participar em inúmeras corridas com amigos e, aliás, aliando também a algumas causas? Como é que tem sido essa experiência? Sim, a experiência tem sido ótima. Eu, quando comecei a correr e quando começámos a correr com mais frequência, corríamos apenas por correr, digamos assim. Depois começámos a participar em algumas provas, ainda fizemos uma ou outra ali na zona de Lisboa, que é onde nos concentramos, mas tenho feito aqui algumas aqui no Conselho. Normalmente o Grande Prémio de Atletismo já o fiz várias vezes, o Randcastle também tenho participado nas edições todas. Digo já, o objetivo principal é sempre chegar ao fim. Esse é o objetivo principal e, por norma, quando vamos com amigos, o objetivo é que cheguemos todos ao fim e que nos ajudemos mutuamente. Mas há sempre o bichinho de cada vez que se participa numa prova destas, quer queiramos, quer não, se pudermos chegar em terceiro, nós chegamos em quarto e por aí fora. Há sempre o bichinho da competição está lá e nessas alturas, às vezes, se calhar esquecemos um pouco a parte lúdica e se os nossos amigos ou nós mesmos consigamos dar mais um pouco e chegar mais à frente, nós fazemos. Mas o objetivo é esse mesmo, é tentar chegar ao fim e, como tu disseste bem, se houver essa parte de poder ajudar, ou seja, se houver algum projeto, ou estou aqui a lembrar-me do Randcastle, que dá alguma da sua verba para os bombeiros, um projeto elogiável, nós estamos sempre lá. Se pudermos dar o nosso contributo, nós estamos lá e conseguimos ligar o útil ao agradável, melhor ainda. Pegando nessa questão dos projetos, na última meia maratona que fizeste, vestiste uma camisola exatamente de um projeto, o projeto A Correr por Ti, de Ricardo Monteiro, na meia maratona Rock and Roll, a 18 de outubro. Envergaste essa camisola, ou seja, já estás a juntar aqui o prazer de correr, o prazer de praticar desporto, o prazer de estar com os amigos, para estas causas que são importantes. É verdade, na meia maratona acabou por se juntar tudo, ou seja, o prazer de correr, o prazer de estar com os amigos, porque corri com 2 camaradas meus, e o prazer também poder ajudar ou publicitar, neste caso, este projeto, A Correr por Ti. É um projeto de um camarada do meu curso, que ele está em Beja, eu estou em Sintra, mas que temos ligação um com o outro. Corri com a camisola do projeto que ele encabeça e com muito gosto. Ele é o grande mentor deste projeto e com os quilómetros que faz e com os quilómetros que as pessoas vão fazendo, vai acumulando euros por cada quilómetro e que depois acede a instituições ou a pessoas que estejam necessitadas. É um projeto que devemos louvar, porque ele também começou a correr assim quase por graça e hoje em dia participa inclusivamente em meias maratonas e vai fazer a Maratona do Porto, e foi também com muito prazer que eu naquele dia corri com aquela camisola e não com uma camisola que toda a gente corria, ou seja, era diferente de todos os outros, mas também era por uma boa causa. Há 6 anos, quando começaste a correr, imaginavas que ias começar a fazer meias maratonas? Não, há 6 anos, se me dissessem isso, a pessoa que me dissesse isso, eu dizia que ela estava um pouco louca, né? Porque não passava pela cabeça nem fazer 10 km tão pouco, que hoje faço com relativa facilidade, quanto mais participar numa meia maratona. Ou seja, o bichinho vai ficando, nós um dia corremos 5, no outro dia corremos 10, e quando fazemos 10 queremos fazer uma meia maratona, e eu que já fiz 2 meias maratonas, já anda na cabeça a maratona. Vamos ver se a coisa se está, digamos assim. Mas a ideia passa por um dia fazer uma maratona. O atletismo também são momentos, são corridas, são memórias. Até hoje, qual foi a melhor experiência que tiveste a correr numa corrida, numa meia maratona? Qual foi aquele momento que te fica na memória em que cumpriste um desejo, algo que te fica aí agarrado ao coração? Digamos que se calhar aquele que mais recordo terá sido a primeira meia maratona que fiz, em 2013. Já tinha feito provas de 10 km, algumas até mais curtas, mas aquela meia maratona, porque era algo completamente novo para mim. Era algo completamente impensável para mim há uns anos atrás. Era um mundo completamente desconhecido, eu não sabia bem se o meu corpo aguentava, se mentalmente aguentava. Eu não sabia mesmo o que ia. Sabia que ia correr muito, ou teria que correr muito para chegar ao fim. E esse momento, digamos que esse momento especial, digamos assim, ou o mais especial até hoje, foi quando nesse dia consegui chegar ao fim, consegui cortar a meta, um bocado cansado, é verdade, mas senti que fiz aqueles 21 km e mais alguns metros
digamos, não foi de maneira fácil, mas consegui fazer, digamos que os consegui fazer por tudo aquilo que vinha de trás, do todo o treino, de todas as horas passadas a correr, umas ao sol, outras à chuva, mas o grande momento foi, ao fim de 2 horas, conseguir cortar a meta e saber que estava ali. Nesse momento aquilo que eu pensei foi que isto não vai ficar por aqui, eu quero mais, quero fazer mais. E aconteceu, já fiz mais. É um exemplo também de vida. A preparação para estas meias maratonas, tem-se ter um plano de treino. Como é que tu te preparas para uma meia maratona, para as provas que tens feito? Para a meia maratona foi, e pelo menos deste ano, foi a primeira vez que eu seguia um plano de treino. Para a primeira que fiz e para as outras provas ia correndo, porque semanalmente faço sempre 2, 3 corridas, mas desta vez, pronto, acabei por seguir um plano de treino que passava por fazer sempre 3 corridas semanais. Durante a semana corria um pouco menos, eram essas corridas que eu completava dentro da base, dentro da unidade, corridas de 5, 7 km, e depois durante o fim de semana, ao domingo, uma corrida sempre um pouco maior, sempre de mais de 10 km, 10, 12, que foram aumentando conforme foi aproximando a data da corrida. Aliviou um pouco ali na última semana, para não ir muito amassado, digamos assim, mas pronto, cumpri esse plano e acabei por juntar a ele também a parte da natação, foi algo que eu ainda não comentei aqui, mas que eu nunca parei. Comecei a fazer, curiosamente, quando comecei a levar o meu filho à piscina, ele estava lá em baixo e se eu estava nas escadas, porque é que não podia estar também lá a nadar? E na altura aproveitei, comecei a nadar e hoje também eu faço, é quase um bichinho como a corrida, digamos que não é um bichinho como a corrida, porque corrida atrás outras coisas, eu gosto mais de correr ao ar livre, estar com os amigos, a natação andamos ali a contar azulejos, digamos assim, mas ajuda muito na parte cardíaca, digamos assim, na parte do cardio, dá outra resistência e eu juntei também essa parte ao plano de treino. E a coisa correu bem, porque terminei esta maratona ainda mais facilmente que a outra, ou seja, um pouco cansado, mas sinto se ela tivesse mais 10 km que eu estava lá e que os aguentava. Já juntámos o atletismo, já falámos também um pouco ainda da natação e ainda há o ténis. Também joga ténis com o filhote. O ténis com o filho batemos umas bolas, principalmente na altura do verão, quando o clube de ténis organiza o torneio de família. Eu estou sempre lá para acompanhá-lo. Digamos que não sou nenhum Federer, mas consigo acompanhá-lo. Ele joga muito mais que eu, mas pronto, no verão, cada vez que há os torneios, eu estou sempre ao lado dele. Durante o resto do ano acompanho aí aqui principalmente por o nosso Alentejo, acompanho nas provas, para Elvas, para Évora, onde quer que eu vá, eu estou lá. Mas jogar com ele, ou jogar ao lado dele, é principalmente no verão, sim, é nessa altura que acontece. O filhote do Nelson, que está aqui connosco também, a olhar para esta conversa todo interessado. Como é que te chamas? Chamo-me Bernardo. Bernardo, o que é que achas aqui do pai? É um bom atleta? Acho que sim, acho que é um bom atleta. Já o tenho visto a nadar, mas ao vivo a correr nunca o vi. Então tens de começar, se calhar, um dia a combinar com ele e vê-lo a correr com a mamã, ou não? Já pensei nisso, mas é que ele normalmente acorda muito cedo quando vai para as corridas. Isso é um problema? Levantar-te cedo é um problema? Não é muito, porque agora também acordo sempre muito mais cedo do que acordava antes. Gostas do ténis, da natação? Qual é que gostas mais? Se me perguntarem isso, eu diria que gosto mais do ténis. Apesar de andar há mais tempo na natação, é uma coisa que é um desporto diferente. E sim, gosto mais do ténis. E o pai, joga bem ténis? Vai batendo umas bolas, não corre tanto, mas vai batendo as bolas. Nelson, a família, no meio disto tudo, depois do problema de saúde que tiveste, que ultrapassaste, olhar para a vida, olhar para a família, há pouco afloraste um bocadinho isso, olha-se com outros olhos. Sim, isso é verdade. É como disse, o grande apoio é a família, e foi e continua a ser, né? Mas naquela altura em que levamos assim o morro no estômago, a família é o grande apoio. Eles estão sempre lá quando é preciso. E nesta história das corridas, e como o Bernardo disse, o sair cedo de casa, levantar cedo, o apoio é incondicional, né? Às vezes podia dizer, podes estar mais um bocado a descansar ou não corres tanto, mas pronto, o apoio é condicional. Principalmente no verão eu levanto mesmo muito cedo para conseguir correr antes do sol às vezes raiar e começar a fazer muito calor, e quando chego a casa é bom ver o sorriso deles, né? dos filhos, da esposa, e sentir o apoio, porque sem o apoio da família não conseguiria fazer isso, e a pessoa desanima um pouco, mas antes pelo contrário,
o apoio é incondicional, e agora para mais com esta visibilidade, digamos assim, né? Às vezes a gente de graça diz lá em casa que já sou famoso e coisas do género, mas pronto, mas sempre a apoiar, sempre. Qual foi a reação da família, dos amigos, esta exposição mais mediática com reportagem da SIC? A reação das pessoas foi positiva. Havia muitas pessoas, tirando aquelas que me são mais próximas, que nem sabiam qual é o problema que eu tinha tido, e isso, muitas me questionam, mesmo aqui dentro de Montemor, pessoas que eu conhecia e que me conhecem, mas que não estavam dentro do assunto, que me questionam o que é que eu tive, como é que a coisa se resolveu, o que é que era, pronto. Mas de uma maneira geral, digamos que nem eu esperava que a coisa pudesse ter esta dimensão, pronto, ou seja, das pessoas falarem. O feedback que houve no Facebook foi enorme, da família e dos amigos. O facto de estar aqui hoje a dar uma entrevista, se calhar também acaba por ser bem na sequência disso, mas pronto, mas de uma maneira geral, a reação da parte das pessoas é positiva, e aquilo que me dizem hoje em dia é para não parar, para continuar. Se eu puder ser um exemplo para outras pessoas que possam ter passado pela mesma situação, pois cá estamos para isso. Posso dizer que no Facebook do município, só no Facebook do município, quando o vídeo foi colocado, ao fim de poucos dias, já tinha um alcance de mais de 15 mil pessoas. Nelson, o que é que sentes quando estás a correr? Digamos que correr faz-me, como eu disse na entrevista, no final da entrevista, e era o remate final, correr faz-me feliz. Ou seja, correr faz-me bem. Eu, quando estou a correr, sinto realmente bem, né? Sinto-me livre, e eu gosto de correr e tenho a facilidade em correr no campo, em espaços abertos, e o conjugar da corrida com a calma, com o sossego, ou com a companhia dos amigos, muitas vezes faz-me sentir realmente bem. Ou seja, e se eu puder dizer que a corrida me faz feliz, sim, a corrida faz-me bastante feliz. 40 anos de vida, com família, felicidade, com um trabalho de responsabilidade que certamente também o preenche. Se tivesses de escolher um lema de vida, qual seria? Assim, de repente não é fácil, mas poderia dizer que nunca devemos desistir de viver, digamos assim. Ou seja, a vida está-nos sempre a pregar partidas, sempre a colocar obstáculos no caminho, e há que saber ultrapassá-los, e há que nunca desistir. Digamos que o lema será nunca desistir, nunca deixar de lutar, porque se lutarmos temos grandes hipóteses de vencer esses obstáculos. Se baixarmos os braços, certamente que ficamos por ali, mas se arregaçarmos as mangas, formos à luta, e isto é um exemplo não apenas na corrida, como eu disse há bocado, se o meu exemplo serve para alguém, não quer dizer que seja apenas para a corrida, digamos assim. Ou seja, cada vez que as pessoas lhe aparece um obstáculo pela frente, o que as pessoas devem fazer é lutar por todos os meios, que certamente irão ultrapassar as dificuldades. As raízes do Nelson são em São Geraldo, que ultimamente tem estado também nas bocas do mundo, não só pelo Nelson, mas também pelo Fábio Azinharinha. São Geraldo é uma terra pequenina, mas pelos vistos é uma terra de gente lutadora e campeã. Sim, exatamente, digamos. E o Fábio é uma pessoa que eu conheço bem, conheço desde que nasceu, praticamente. Vivemos relativamente perto. E o Fábio, curiosamente, começou a acompanhar-me a mim e ao padrinho dele no BTT, que tinha 16 anos. Principalmente ele é um vencedor e lutador. Ele tem uma característica muito especial e eu conheço bem. A grande força do Fábio, a razão dele ter alcançado as vitórias que alcançou, é a força de vontade. Ele tem uma força de vontade incrível, nunca baixa os braços. Ele é um desportista nato, mas o grande trunfo dele é a força de vontade. Ele luta até conseguir os objetivos, e é um orgulho para mim, porque o vi nascer, porque o vi começar a pedalar, a nadar e a correr. Ainda fiz algumas provas com ele, e logo nessa altura eu verifiquei, e quem com ele estava, que a força de vontade dele era incrível. Digamos que somos uma terra pequena, mas pronto, mas as pessoas têm a força de vontade e são lutadoras por natureza. O exemplo do Fábio digamos que é isso mesmo. Em havendo força de vontade, os sonhos alcançam-se. No caso do Fábio, força de vontade e vontade de fazer força, porque muito trabalho está ali concentrado naquele
aquele rapaz, porque é preciso realmente um grande dispêndio de energias físicos, mentais. Só quem acompanhou o Iron Man e olhou para aquilo que foi o percurso dele, o treino dele, o esforço todo que ele fez, é de facto brutal. É a palavra indicada, e muito nos orgulha também já ter tido aqui na bancada desportiva o Fábio. És feliz a correr, próximo desafio será a maratona, é isso? O próximo desafio a curto prazo não será a maratona. O próximo será fazer a São Silvestre de Lisboa, no dia 26 de dezembro, também na companhia do Fábio. É assim que está programado, com o Fábio, com o pai dele e com o Luís, que é um amigo nosso também. Esse será o próximo objetivo a curto prazo. O objetivo da maratona não será imediato, mas sei que se não o fizer no próximo ano ou dentro do espaço de 2 anos, a coisa pode se tornar complicada para mim, porque o corpo já não vai ser a mesma coisa. Mas é assim, esse é um objetivo. É um objetivo no qual eu irei concentrar em breve, porque gostaria muito de o poder cumprir. Pelo menos uma maratona eu queria fazer. Nelson Lima nasceu a 2 de setembro de 1975, tem raízes e pode-se dizer assim, de São Geraldo, tem portanto 40 anos. Ele que praticava BTT, era a sua paixão, entretanto descobriu que tinha um aneurisma cerebral, não pôde voltar ao BTT, mas foi na corrida que encontrou uma nova paixão desportiva que se tornou um vício e que hoje em dia o permite também ter experiências que o vão enriquecendo enquanto pessoa, também enquanto militar da Força Aérea Portuguesa, está na pista da base aérea de Sintra, é por lá também que vai correndo. Obrigado, Nelson, por ter estado connosco. Faltou alguma coisa por dizer? Eu penso que se disse tudo, pelo menos na minha maneira de ver, sim, acho que se disse tudo. Queria agradecer-te a ti, à Nova Antena, a oportunidade que me deram desta entrevista e de poder, aqui ao vosso microfone, relatar a minha experiência. Se ela servir de exemplo ou de incentivo para muitas pessoas, eu ficaria ainda muito mais satisfeito. E nós continuaremos atentos ao teu percurso e que continues a ser feliz, que é o que mais interessa na vida.